Olá, pessoal. Agora nós vamos iniciar o sistema digestório, né? E a primeira aula é sobre boca, cavidade oral, língua e as glândulas salivares, certo? Então, quais são os objetivos de aprendizagem para vocês desenvolverem ao longo dessa aula, né? Reconhecer as principais estruturas da boca, da cavidade oral, da língua, né? Reconhecer os principais músculos da mastigação, compreender a morfofisiologia da deglutição e do paladar e compreender aí os quadros clínicos mais prevalentes aí de relevância para a atuação de vocês. Então, primeiro, quais os componentes da boca, né? Então, quando olhamos a boca aí fechada, né, temos os lábios, né, o lábio superior e o lábio inferior. E a região entre eles, onde eles se encostam, né, este espaço aqui é chamado de rima da boca, tudo bem? Temos aqui alguns outros sulcos, né, em volta, como por exemplo aqui o sulco nasolabial, que aí vão delimitando devido à expressão facial, tá bom? Tudo bem. Isso foi a boca fechada. Quando nós abrimos a boca, nós conseguimos observar a cavidade oral, né? E quais as estruturas da cavidade oral? Bom, primeiro é importante vocês visualizarem quais são os componentes gerais da boca, né? Então, a boca em si, né, os lábios, a cavidade oral, que vai ter aí a língua, né, os dentes, vai ter o palato, que é o céu da boca, vai ter a mucosa, né, enfim. E em volta aqui da cavidade oral, nós temos aqui as glândulas salivares, chamadas de maiores pelo seu tamanho mesmo, né? Então, qual é a função básica aí da cavidade oral, né, dos dentes, da língua? É fazer uma decomposição mecânica, né, ou seja, uma digestão mecânica dos alimentos. E fazer também a mistura com a secreção salivar. Então, essa mistura com a saliva, né, que é feita aí pela língua, né, e essa trituração que é feita pelos dentes, é importante para formar o bolo alimentar, né, ou seja, facilitar a digestão aí futura do alimento, né, e a saliva serve, além de iniciar uma digestão química, né, principalmente dos carboidratos, a saliva também serve para deixar mais fluido, né, e permitir o caminho, né, desse bolo alimentar sem fazer lesões aí no tubo digestivo, né? Então lubrifica esse bolo alimentar. E as glândulas salivares são essas três principais, né, as glândulas salivares maiores. Essa daqui que fica embaixo da língua, que é a glândula salivar sublingual, a glândula submandibular, porque está embaixo da mandíbula, e a glândula parótida, que fica aqui na lateral, tá, do rosto, que fica bem ao lado do ramo da mandíbula, né? E essas glândulas fazem a secreção da saliva aí, que além de ser um fluido, contém também enzimas para digestão, tá bom? Muito bem. Aqui é a visualização da cavidade oral através de uma oroscopia, né? Ou seja, a oroscopia é simplesmente olharmos, né, visualizarmos a cavidade oral. Aqui vocês estão vendo aqui os dedos no desenho afastando os lábios, né, o lábio superior e inferior, e ele rebate os lábios para facilitar a visualização da cavidade oral. E vocês conseguem observar aqui, ó, que logo aqui, entre a parte interna do lábio e a gengiva, né, temos um espaço. Esse espaço entre o lábio e a gengiva, né, é chamado de vestíbulo da boca. Vestíbulo da boca. Vestíbulo, né, vem de vestibular, quer dizer entrada, né? Então, é este primeiro espaço aqui na cavidade oral, o vestíbulo da boca. Ele tem tanto em cima quanto embaixo, né? Ele é todo esse espaço entre os dentes, aqui, perdão, entre a parte interna aqui da mucosa dos lábios e as gengivas, tá? Muito bem, isso é o vestíbulo da boca. E vocês podem observar que existe aqui, tanto em cima quanto embaixo, uma prega de mucosa, ó, que prende, né, prende os lábios internamente às gengivas, né? Então, esta prega aqui em cima e essa prega aqui embaixo são chamadas de frênulos, né? Frênulo porque vem de freio mesmo, né? Então, o frênulo do lábio superior, o frênulo do lábio inferior, tá bom? Muito bem.
Daí vocês conseguem observar aqui que existe um espaço, né, delimitado aqui na boca em si, que é onde vai ficar o alimento, né? Esse espaço interno aos dentes aqui, né, delimitado aqui pelo céu da boca e pela língua também. Todo esse espaço onde o alimento vai se situar é chamado de cavidade própria da boca. Cavidade própria da boca. Bom, muito bem. Agora, vocês têm que observar aqui que o céu da boca, né, ele pode ser dividido em algumas partes mais específicas. Então, o céu da boca, a gente chama, na verdade, na anatomia, de palato, né? De palato. Não tem nenhum acento, é palato. E o palato, ele tem uma porção mais anterior aqui, que é mais firme, e uma porção mais posterior, que é mais mole. Então, a parte aqui anterior é chamada de palato duro, e a parte posterior chamada de palato mole, né? Existe aqui, inclusive, uma projeção no palato mole, né, que a gente conhece aí popularmente como campainha, que é a úvula. É a úvula, né? E essa projeção aqui, a úvula, ela é bastante sensível e às vezes, se encostar na úvula, você pode ter um estímulo aí para o reflexo do vômito. Bom, bem. E observem também aqui, ó, que lá no fundo da cavidade oral, né, aqui no fundo, já transicionando para a região que a gente vai chamar de faringe, né, que é a garganta, né, a região lá do fundo da boca. Lá, essa transição, este espaço aqui entre o palato mole indo para a faringe, este espaço é chamado de istmo das fauces. Istmo das fauces. Tá certo? Então, isso daqui é o básico para vocês começarem a observar dentro da cavidade oral. Tudo bem. Aqui a gente consegue ver algumas coisas mais específicas, né? Os dois arcos, né, que existem aqui na cavidade oral, e no interior desses arcos, as famosas amígdalas, que na verdade se chamam tonsilas palatinas, né? Então observem aqui, nós temos um arco lá no fundo, ó, que sai do palato, esse arco aqui, e vai até a região de faringe. Esse arco aqui mais na frente, mais anterior, que sai aqui do palato e vai em direção à língua. Então, o arco que sai do palato e vai em direção à faringe lá atrás é o arco palato-faríngeo. O arco que sai aqui do palato e vem aqui para a língua é o arco palato-glosso. E entre esses arcos existe essa bolinha aqui, que é uma estrutura aqui arredondada, né? E ela tem um monte de furinhos, um monte de furinhos como se fosse um filtro mesmo, né? Isso daqui é a tonsila palatina, uma de cada lado. A tonsila palatina é a famosa amígdala, né? A famosa amígdala. Para que serve essa tonsila palatina? Ela serve como um filtro, né, aos micro-organismos, né? Então, na verdade, aí é um acúmulo, essa tonsila é um acúmulo de linfócitos, né? Ou seja, células de defesa. É por isso que a tonsila é chamado também de um órgão linfóide secundário, porque é um órgão que acumula aí células de defesa para fazer filtros naturais das nossas cavidades que ficam abertas, né? Ficam expostas ao meio ambiente. Então, todo o ar, alimento e é, outras coisas que podem passar pela nossa boca são filtradas aqui, né, pela nossa tonsila palatina, que pode detectar aí um micro-organismo patogênico, né, e eventualmente até inflamar, né. Daí que vem a famosa amidalite, né. Então aqui, por exemplo, ó, tem uns palitos aqui que foram inseridos na cavidade oral para poder apertar e poder mostrar melhor aqui a nossa amígdala, a nossa tonsila palatina. E aqui eu estou mostrando, por exemplo, duas tonsilas palatinas, né, duas amígdalas inflamadas. Aqui é a famosa amidalite, né, a amidalite. Que se ela for de muita repetição, principalmente na infância, né, início da adolescência, pode-se indicar aí eventualmente a cirurgia, né, se há uma infecção muito recorrente, né, desse paciente. Muito bem. Aqui a gente está vendo, ó, é uma boca, uma cavidade oral, né? E vocês conseguem observar aqui o arco, ó, o arco palato glosso, o arco palato faríngeo, e aqui, ó,
a tonsila palatina, né? Olha aqui, ó, o palato mole, a úvula, tá certo? E aqui você consegue observar neste lado aqui direito, né, do lado direito do paciente, né, onde eu estou circulando, tem uma estrutura esbranquiçada. Essa estrutura esbranquiçada aí é chamada de cásion. Cásion. Isso daí é basicamente resíduos de alimentos, né, resíduos de alimentos, de células epiteliais, né, de mucosa, que vão se somando, vão se unindo e formam essa estrutura esbranquiçada, que ela é macia, ela é molinha, e ela dá um mau hálito, ela dá um mau cheiro bastante significativo às vezes, tá? Isso daqui precisa ser retirado, né? Para evitar, é bom uma boa escovação, né? Mas também pode ser que seja necessário retirá-lo, né? Com a ajuda de algum profissional de saúde. Bem, aqui agora a gente está vendo a nossa cavidade oral num corte mediano, né? Cortando aqui no meio do nosso corpo, né? Bem no meio aqui do nariz e rebatendo para o lado para vocês observarem. Então, o que, que a gente vê aqui na cavidade oral, né? Vocês estão vendo aqui os lábios, ó, o lábio superior, o lábio inferior. Aqui, ó, a gengiva e os dentes. Este espaço aqui, esta linha, ó, é o vestíbulo da boca. O vestíbulo da boca. Aqui a parte interna, ó, é a cavidade própria da boca. Aqui o céu da boca, ó, a estrutura superior, o teto da cavidade oral, formado pelo palato duro, ó, porque tem osso, né? Porque tem osso. E aqui o palato mole, né? E aqui o palato mole, que aí é mais mucosa mesmo em tecido muscular, tá bom? Aqui a extremidade do palato mole, a úvula. Aqui vocês conseguem observar a língua, tudo isso daqui é a língua, tá? E vocês conseguem observar que este espaço de transição no fundo, ó, da cavidade oral, de transição da cavidade própria da boca para a faringe. Este espaço aqui é chamado de istmo das fauces. Istmo das fauces. Tá bom? Isso daqui era o básico para vocês relembrarem nesse corte, né? E o que, que é importante a gente falar sobre o vestíbulo e a cavidade própria da boca, né? Então, na verdade, o alimento, né? Aqui, por exemplo, essa parte em verde aqui na imagem, né, que eu estou circulando, indica aí o bolo alimentar, né, o alimento que você está mastigando, né, e ele deve ficar aí durante a mastigação entre as fases aqui, né, as faces do dente, para poder ser, né, rasgado, triturado e assim vai, né. E esse bolo alimentar, ele é jogado aqui eventualmente para dentro da cavidade própria da boca, ele é movimentado pela língua para poder sofrer uma lubrificação com a saliva, né? E ele fica nessa transição, cavidade própria da boca, entre as faces dos dentes e assim vai. E o bolo alimentar não deve ficar aqui na região de vestíbulo da boca, né? Porque aqui não é a região adequada para realizar a mastigação do alimento, né? Para poder fazer o seu processo de digestão mecânica. Tudo bem? Bom, quantos dentes nós temos, né? Primeiro, quando a gente nasce, existem os famosos dentes de leite, que são chamados, na verdade, de dentes decíduos. Decíduos, né? Os dentes decíduos ou de leite, né, são 20 dentes ao todo. 20 dentes ao todo. Os incisivos, os caninos e os premolares, né? E nós, quando somos crianças, não temos esses últimos dentes aqui, que são os dentes molares, né? Os dentes molares. Quando ficamos adultos, né, nós já temos aí a dentição permanente, que varia aí entre 28 a 32 dentes, né? Por que varia de 28 a 32? Existem pessoas hoje que já nascem sem o último dente molar, né, o terceiro molar. Daí pode ser que varie essa quantidade aí entre 28 e 32 dentes. Então, os dentes aqui da frente, né, os dois primeiros da frente, né, de cada lado, né, são os dentes incisivos. Aqueles dentes mais pontudinhos, né, que você tem um em cada canto aqui na frente da boca, são os dentes caninos. Depois vem dois dentes pré-molares, aí os três dentes molares. O terceiro molar é o famoso dente do siso, é o famoso dente do siso, né, que é escrito com S mesmo, tá? S-I-S-O, siso.
Bem, qual é a função dos dentes incisivos? São esses quatro aqui da frente, né? Se considerar dois quadrantes. Esses dentes incisivos fazem a função de cortar o alimento. O dente canino tem a função de rasgar, de dilacerar o alimento. O premolar, né, que são esses dois aqui, tem a função de amassar e triturar, né, os alimentos, e os molares apenas de triturar os alimentos. Então, no conjunto, né, utilizamos aí todos esses dentes para poder fazer a mastigação, né, o processo de digestão mecânica aí do bolo alimentar, antes de colocar ele para seguir o tubo digestivo. E falando um pouquinho do dente, né? O dente, pessoal, ele é um osso, né? Basicamente, ele é um osso, né? Mas ele é uma estrutura viva, tá? Ele tem vasos sanguíneos, ele tem inervação, né? Ele não é simplesmente uma coisa inerte, né? Como todo osso. E se vocês separarem aqui, existe uma superfície, ó, mais ou menos fina, que é chamada de esmalte, tá? De esmalte. Essa superfície é bastante rígida, ela tem uma rigidez muito grande, né? Para justamente permitir uma proteção aí do dente. E aqui, quando a gente vai um pouco mais para o interior do dente, a gente tem toda essa substância aqui que é chamada de dentina, tá? De dentina. E a região aqui é mais do centro, que a gente pode chamar de núcleo aí, né? Que é a parte aqui da polpa do dente, né? Onde vai estar aqui a vascularização, a inervação, tá bom? Existem outras particularidades, a gente vai se ater a essas. Por que eu falo dessas partes? Para vocês entenderem o processo de formação de uma cárie, né? De um processo carioso. O que é uma cárie, né? Ela é basicamente aí uma contaminação, né, do dente que vai destruindo aí as suas barreiras, né, estruturais e eventualmente vai causar sintomas aí, né, como dor, né, nos pacientes. Então aqui inicialmente você tem um dente normal, né, que aqui está o esmalte, né, a parte mais superficial e rígida, a dentina, e aqui no interior, ó, a polpa do dente, né? E aqui, onde o dente está inserido, né, a raiz do dente está inserido dentro lá dos nossos processos lá alveolares, né, que eram as articulações dos dentes, né? Bom, aí por uma contaminação, né, por resíduos alimentares, um meio de cultura propício, que bactérias vão se fixando lá, né, formam até um filme, né, um biofilme, né, essas bactérias vão ficando lá no dente e elas vão começando a deteriorar, aqui, entre aspas, comer, né, a dentina. Isso vai aumentando até que esse processo carioso pode passar pelo esmalte, chegar na dentina e até alcançar a polpa, né? Então, enquanto está aqui uma região bem superficial, nem causa dor, não causa sintomas, mas já é observável, né? É nesses momentos que é feito aquelas obturações no dentista, que tira um pedacinho do dente e é colocada uma massinha aqui para cobrir. Só que, eventualmente, quando o processo vai muito profundo, né, ele chega na polpa, isso pode dar muita dor, porque vai alcançar a região de inervação do dente e tudo mais, e daqui pode ser necessário aquele famoso canal, né? Aquele famoso canal, em que o dentista vai fazer o quê? Ele vai retirar essa polpa aqui, né? Que está causando a dor, e vai ficar só a estrutura do dente em si, né? Isso vai ser bloqueado, né? Então, isso daí é o processo de formação da cárie. Bom? Muito bem, adiante, vamos conversar um pouquinho sobre quais os músculos relacionados com a boca e com a mastigação, né? Primeiro, vamos entender essa imagem. Aqui nós temos a nossa mandíbula, né, vendo de posterior para anterior, né, a parte de dentro da mandíbula, né, e aqui está aquele nosso ossinho que fica aqui, entre aspas, solto no meio do pescoço, que é o osso ióide. Esses músculos aqui entre o ocioide e a mandíbula são os músculos do assoalho da boca, ou seja, do chão da boca, da parte inferior da boca, né? Esses músculos aqui são importantes para dar essa sustentação aí na língua, né, e na cavidade oral, certo? Existem aí alguns músculos mais importantes, né?
Eu vou citar dois para vocês. Esses músculos aqui, ó, que estão saindo das espinhas genianas da mandíbula indo até o ocioide, são os músculos gênio e óideos, né? E esse músculo aqui, que está mais inferior, tá? Ele está bem aqui, ó, mais inferior, que é o músculo miloióideo, miloióideo, né? Que ele reveste aí a maior parte do assoalho da boca. Bom, bem, daí a gente vai para os músculos da mastigação propriamente dito, né? Então, o primeiro músculo para a gente falar é o músculo masseter, né? Que é este músculo aqui, ó. Ele vem aqui desde o nosso arco, né? Nosso arco zigomático. Aqui você tem o osso zigomático, aqui você tem o osso temporal e aqui você tem este arco. Então, esse músculo conecta este arco aqui, né? Que forma aqui as maçãs do rosto, né, popularmente chamadas de maçãs do rosto, né? Então, liga esse arco ao ramo da mandíbula, né? Então, este músculo aqui, ó, o masseter, né, ele serve para o quê? Fechar a boca. Quando a boca está aberta, ele fecha, ele se contrai para fechar a boca. Né? Da mesma forma, a gente tem um músculo aqui temporal, né? O músculo temporal aqui, que ele reveste a maior parte do osso temporal, né? A maior parte do osso temporal. Aqui, ó, o osso temporal todo para vocês. E também atinge um pouco do osso frontal, do osso parietal, né? E o músculo temporal sai aqui desta região lateral da cabeça e vai até essa extremidade aqui da mandíbula, né? Na região que a gente chama de processo coronoide, né? Da mandíbula. Então, essa conexão aqui também faz com que, durante a contração, o músculo temporal seja responsável por fechar a boca. Né? Até por curiosidade, o músculo masseter aí é um músculo extremamente forte, né? Em mamíferos e tudo mais, no ser humano. Então, ele é um dos músculos mais fortes aí do corpo, né? Só perde aí para a língua, por exemplo. Bem, e aqui nós temos os músculos pterigoides, né? Os músculos pterigoides. Basicamente, nós temos os músculos pterigoides mediais e os músculos pterigoides laterais, né? Então, os dois se ligam aí basicamente de alguma região da mandíbula até esta região pterigoide aqui, né? Na fossa pterigoide, né? Então, o músculo pterigoide medial e o músculo pterigoide lateral, vendo aqui na figura, né? O músculo pterigoide medial e o músculo pterigoide lateral, esses músculos servem para fazer os movimentos laterais, de lateralização da mandíbula, né? Então, portanto, aí complementando os movimentos mastigatórios, tá bom? Tudo bem. Então, aqui para vocês observarem como que vai ocasionando isso. Aqui nós temos uma boca em repouso, né? Com a mandíbula aqui bem encaixada na maxila, né? Aqui nós estamos com uma oclusão total da arcada dentária, né? A boca não está nem um pouco aberta, né? E daqui em diante a gente vai fazendo aberturas de pequeno ângulo, né? Então você começa a ver uma abertura da boca aqui sendo realizada, né? Basicamente, a abertura da boca ela é realizada pela gravidade, né? Ou seja, a diminuição da resistência do masseter e do temporal, e também de uma forma aí secundária também por ação dos músculos pterigoides, né? Principalmente os músculos pterigoides laterais, tá bom? Então começa a abrir a boca, então abre um pouco mais a boca, tá certo? Ó, um ângulo maior de 15 graus, né? Aqui demonstrado. Começa até inclusive fazer o quê, ó? Que a cabeça da mandíbula comece a se deslocar, ó, da fossa mandibular aqui do osso temporal. A cabeça da mandíbula até se desloca um pouco, né? E se abrir demais a boca, eventualmente esse deslocamento pode ocorrer de forma que ocorra uma luxação, né? A luxação que é o quê? A perda de congruência articular, ou seja, vai desencaixar um osso do outro, isso não e talvez não volte, né? No caso de uma luxação não volta. Isso pode gerar dor e tudo mais e vai ter que ser intervido. Algumas pessoas conseguem luxar, né, e voltar para o lugar por uma frouxidão ligamentar específica e por uma variação anatômica. Bom, tudo bem. Então, aqui vem um gráfico muito interessante aqui do tratado da professora Mônica Sapio, né,
E este gráfico, ele fala do número de golpes mastigatórios, né? Entre aspas, o número de mastigadas que são necessárias para triturar aí cada tipo de alimento. Então, por exemplo, um alimento mole, como uma maçã, cerca aí de 10 mastigações. Um biscoito, né, de consistência intermediária, cerca de 15 mastigações. Uma carne fibrosa, né, uma carne mais dura, mais firme, cerca de 25 mastigações, né? Então, isso daí é uma média estimada necessária para você triturar o alimento de uma forma adequada para ele prosseguir na digestão. Daí que falam para mastigar devagar, mas óbvio que existem alimentos mais moles que precisam de menos mastigações, né? E alguns alimentos vão precisar de mais para você fazer uma digestão mais adequada. Bem, daí quais são as estruturas da língua, né, e as suas funções? Basicamente, pessoal, a língua nós conseguimos dividir na origem dela, que é a raiz da língua, e o restante da língua aqui, que é o corpo da língua. É o corpo da língua, até a pontinha da língua, que é chamada de ápice da língua, né? E nesta região aqui superior, né, vista de cima, né, da língua, toda essa região aqui superior a gente pode chamar de dorso da língua. De dorso da língua. Bom, o que vale a gente observar aqui? Aqui vocês conseguem visualizar, né, que existe na raiz da língua uma série de bolinhas aqui, ó. Essas bolinhas aqui, ó, são tonsilas também, né? Ou seja, acúmulos de linfócitos. Todas essas bolinhas são as tonsilas linguais. Tonsilas linguais, tá certo? E ao longo da língua, né, desde da parte final aqui da raiz e ao longo de todo o dorso da língua, nós temos aí papilas gustativas, né, que vocês vão observar melhor em outro slide. Tá bom? Aqui ainda vale comentar interessante, ó, que existe um ponto de união aqui, ó. Este pontinho. Veja que aqui tem tipo uma letra V, ó. Aqui existe tipo uma letra V na língua e no vértice desse V, ó, nesta região aqui existe um buraquinho fechado, tá? E que é chamado de forame cego, né? Ele é chamado de forame cego justamente porque ele é um buraco, mas que se fechou, né? Então, como ele se fechou, ele ficou chamado de forame cego. Esse forame cego, às vezes, por um defeito embriológico, ele não se fecha, né? Ele não se fecha. E pode gerar uma comunicação com regiões aqui do pescoço, por exemplo, que vão gerar cistos, né? Então pode descer por esse buraquinho, se ele não se fecha, saliva, epitélios, mucosa, né? Isso gerando um cisto, né? Um aglomerado que eventualmente vai gerar algum desconforto e algum sintoma nos pacientes. Bom, esse Vzinho que eu falei, ele é chamado de sulco terminal, tá? Porque ele delimita aqui mais ou menos a raiz da língua, do corpo da língua. Bom, muito bem. Aqui é para a gente ver com maior ênfase os 4 tipos de papilas gustativas que existem, né, anatomicamente falando, né? Eu vou falar de 4, que são as que vocês vão ver nos livros, né? Mas existem algumas mais importantes. Então, a papila circunvalada, ó, é a papila que a gente observa lá no V lingual, né, lá no sulco terminal. Então, se você observar aqui, ó, nesta região, nós temos essas estruturas aqui, ó, circulares maiores. Todas essas estruturas aqui, ó, são as papilas circunvaladas, né? Elas têm uma função apenas de gustação, ou seja, elas pegam as moléculas, né, dos alimentos e detectam aí os sabores, né? Muito bem. E existe a papila folhada, né? Que as papilas folhadas são essas ranhuras aqui, ó, que ficam na lateral do corpo da língua. Então, nesta região lateral e nesta região, ó, existem essas ranhuras que são as papilas folhadas, tá? Que ficam na lateral da língua e também fazem apenas gustação. Tá? As papilas fungiformes, por outro lado, são as mais complexas, talvez no sentido de quantidade de estímulos sensitivos que são capazes de perceber. Porque as papilas fungiformes são estruturas circulares
menores, tá, do que a circunvalada, ó, bem menores, e as papilas fungiformes fazem a gustação também, e tato, né, uma percepção tátil da língua, e percebem temperatura também. São as únicas papilas aí responsáveis por perceber temperatura, tá? E quando você vê numa imagem assim, essas bolinhas, ó, ao longo da língua, bolinhas bem menores e são pontudinhas, são as papilas fungiformes, né? De pontas rombas, né? Muito bem. Existem as papilas filiformes, que são todas essas aqui em volta das demais. Ó, são bem mais fininhas, ó, bem mais fininhas. Elas estão ao longo de toda a língua, né? E elas não têm uma função gustativa. São as únicas papilas gustativas sem uma função. Então, melhor chamando apenas de papila lingual, né? E essa papila tem uma função apenas de tato, ou seja, perceber a textura dos alimentos, né? Das substâncias. Tudo bem? Então, aqui para vocês verem a localização das papilas em outra imagem, né? Aqui vocês têm, ó, o V lingual, né? O sulco terminal da língua, né? Aqui está o forame cego. E aqui vocês observam, ó, todas, ó, as papilas circunvaladas, são essas circulares maiores, papilas circunvaladas. As papilas folhadas, ó, aqui na lateral da língua, papilas folhadas. Esses pontinhos maiores aqui, ó, esses pontinhos redondos maiores, mas não tão grandes quanto uma circunvalada. Todos esses pontinhos circulares são as papilas fungiformes, tá? As papilas fungiformes. E o restante, todos esses fiapinhos aqui, que é bem pequenininho, são as papilas filiformes, né? As papilas filiformes. Tudo bem? Bem, daí a gente vai comentar na língua, além das papilas, dos músculos, né, associados à língua. Primeiro, os músculos extrínsecos da língua. Extrínsecos da língua. Qual é a função de um músculo extrínseco? Ele está fora da língua e se conecta à língua. Então, a função dele é uma movimentação ampla da língua. Ele faz a língua se movimentar ao longo da cavidade oral, para fora e para dentro da cavidade oral. Tá? Quais são os músculos extrínsecos da língua? Né? Aqui a gente pode citar alguns músculos. Né? O músculo pálato-glosso, que o próprio nome diz, ele sai do palato e vai para a língua. Glosso quer dizer língua. Né? O músculo estilo-glosso, né? Ele sai do processo estiloide, lá do osso temporal, e vai até a língua. O músculo hioglosso, que o ocioide ele dá toda a volta aqui no pescoço, então ao longo do ocioide existe um músculo que sai dele e vai até a região da língua, né? Músculo hioglosso, né? E existe um músculo que sai das espinhas genianas, né? Que ele sai das espinhas genianas aqui na mandíbula e vai para a língua. Então, é o músculo genioglosso. Então, basicamente, os músculos extrínsecos da língua, né? São o palatoglosso, o estiloglosso, o hioglosso e o genioglosso, certo? Já os músculos intrínsecos da língua, né? Eles são basicamente três, tá? E eles fazem uma função interna da língua, ou seja, eles mudam o formato da língua, achatar a língua, dilatar a língua. Isso tudo é feito pelos músculos intrínsecos. Então, de superior para inferior, né, na língua, a gente vê aqui primeiro o músculo longitudinal superior, depois o músculo vertical da língua, tá? O músculo vertical da língua, depois o músculo transverso da língua e depois o músculo longitudinal inferior da língua, tá? Observem que as fibras musculares, às vezes, elas vão se misturando um pouco nas transições e fica um pouco difícil de demarcar, né, os limites precisos, né? Então, nós temos aí esses quatro músculos intrínsecos, mas nem sempre com limites tão precisos nos cortes da língua, tá? E servem para mudar o formato da língua. Muito bem. Daí a gente vai para falar as glândulas responsáveis por lubrificar o bolo alimentar, né? Então, primeiro, as glândulas salivares, podemos falar das glândulas salivares menores, né? São glândulas pequenininhas, são representadas por esses pontinhos vermelhos aqui. Esses pontinhos aqui ao longo da parte interna aqui dos lábios, né? Ao longo de todo o palato, né? Do palato duro, do palato mole,
aqui, ó, no fundo, né, da cavidade oral, na orofaringe, né? Então, nós temos glândulas salivares menores, labiais, palatinas e faríngeas, que produzem aí saliva. Mas, principalmente, nós vamos dar enfoque nas glândulas salivares maiores, né? Então, aqui nesta imagem, né, a gente está vendo uma vista superficial da parte lateral de uma cabeça, né? A gente consegue ver duas glândulas salivares primordialmente, né? Essa daqui, ó, que é bem grande, que é a glândula parótida, inclusive essa glândula parótida aí que é envolvido com doença, né? Da cachumba, né? Porque existe um tropismo aí, né? Do agente patogênico pela glândula parótida e que infeccionado inflama essa glândula e dá aquele inchaço, né? Típico da cachumba, né? E existe aqui embaixo, ó, da mandíbula, né? A mandíbula está aqui, essa glândulazinha aqui que é a glândula submandibular, tá bom? E aqui numa vista interna aqui da cavidade oral, né? Aqui a gente cortou, né? O músculo genioglosso, né? Eu estou vendo aqui o músculo genioide, né? Músculo genioide. E vocês conseguem ver aqui nas laterais, ó, que existem esses dois, ó, essas duas estruturas, que são justamente as glândulas sublinguais. As glândulas sublinguais, tá bom? E é até interessante que a glândula submandibular, principalmente, e a sublingual também, elas são palpáveis, né? Elas são palpáveis aqui embaixo da mandíbula, e você, com dois dedos, principalmente, consegue ir delimitando aí essas glândulas, né? Então, isso pode ser interessante de ser avaliado. E existem ductos, né? Existem locais onde essas glândulas desembocam, né? E aqui eu mostro particularmente um ducto para vocês, né? Um ósteo, melhor dizendo. Um ósteo é um buraquinho, ou seja, é o buraquinho onde desemboca o ducto da glândula parótida. Então a glândula parótida está aqui do lado da nossa cabeça. O ducto dela vai vir até aqui na região, ó, mais ou menos na altura do segundo molar, ó, na parte interna aqui da bochecha. Então, na parte interna aqui da bochecha, né, na altura do segundo molar, nós temos aqui o ósteo, né, a papila com ósteo do ducto da parótida, né, que pode ser interessante você avaliar, tá bom? E até na parte inferior da língua, se você levanta a língua, você consegue ver às vezes dois buraquinhos, que são justamente os ósteos, o quê? Das glândulas sublinguais, né? Das glândulas sublinguais. Muito bem. E quais são as partes da faringe, né? A faringe, basicamente, ela serve como uma transição, né, que impulsiona o alimento da boca para o esôfago, né, que é o tubo que vai dar sequência, né? Então, a faringe é essa região de transição que tem glândula salivar, tem uma função secundária em engostação, né? Mas ela é fundamentalmente uma região de transição, né? E aqui só para vocês observarem, né? A cavidade oral aqui, né? O trajeto dos alimentos típicos entrando pela boca e depois entrando na cavidade aqui na garganta, que é a faringe, né? Principalmente nessa região aqui, que é a orofaringe, né? A parte oral da faringe. E aqui embaixo, já na região da laringe, a parte laríngea ou laringofaringe, ou também chamada de hipofaringe, né? Só para revisar e vocês lembrarem, né? A parte nasal da faringe, também chamada de nasofaringe, é o fundo aqui da cavidade nasal que também tem comunicação, certo? Bem, e existe uma cartilagem muito importante na laringe, que a gente tem que relembrar, que é a cartilagem epiglote, que é essa daqui, ó. Então aqui você tem a língua, e no final da língua aqui, ó, você já encontra situada a cartilagem epiglote, né? A cartilagem epiglote. Porque a cartilagem epiglote, ela vai ter uma função muito importante do que? Impedir a entrada de alimento na via aérea, né? De líquidos e alimentos. Porque, na verdade, você quer desviar o alimento para entrar apenas no esôfago, lá na parte posterior, certo? E aqui, só mostrando interessante esse espaço, né? Esse espaço entre a língua e a epiglote,
Esse espaço aqui, né, é chamado de valécula epiglótica, né? Este espaço de valécula é onde é colocado o laringoscópio durante uma intubação orotraqueal, né? É nesta região aqui que é colocado o laringoscópio. Bem, aqui é uma vista posterior do isthmo das fauces. Então eu peguei a cabeça, fiz um corte aqui, né? Um corte coronal, né? E nesse corte, né, eu consigo ver justamente aqui ó, o fundo da cavidade nasal, aqui eu estou vendo a raiz da língua ó, com as tonsilas linguais, o final do palato mole ó, com a úvula palatina. Né? Este espaço de transição aqui, ó, da cavidade oral para a região de faringe é o istmo das fauces. Né? Aqui vocês conseguem observar que foi cortado, né? Que foi cortado aqui, né? Esta região aqui que vai ser o esôfago e este tubo aqui, ó, aqui vai dar comunicação para onde? Através de laringe lá para a traqueia, para a via respiratória. Então essa estrutura aqui, ó, é exatamente o que? A epiglote, né? Isso daqui é epiglote, né? Que quando o alimento está vindo aqui, ó, lá da porção final da língua, ela empurra essa estrutura aqui, fecha essa entrada aqui para a via respiratória e o alimento passa direto aqui por cima e vem aqui para trás, para a região posterior de esôfago. Bom? Então, esta região circulada aqui é o istmo das fauces. O istmo das fauces. Daí vem a grande questão, que é a deglutição, né? Como ocorre a deglutição? Primeiro, vamos ver a respiração para vocês entenderem o movimento que a gente vai contar, né? Aqui, ó, a seta azul representa o ar, né? Vindo lá da cavidade nasal, nariz, cavidade nasal, passa aqui, ó, pela nasofaringe, passa pela orofaringe, entra na laringofaringe e na laringofaringe vai passar aqui, ó, pela abertura da laringe, a epiglote está aberta e vai entrar através da laringe até entrar na traqueia. Né? Então isso é o fluxo do ar para a respiração. Já na deglutição, a gente tem o alimento entrando aqui pela cavidade oral, entrou pela boca, entrou na cavidade própria da boca, né? O alimento aqui é pressionado, ó, pela língua e pelo palato mole para ser empurrado para a orofaringe, né? Então, quando a gente faz aquele movimento de engolir, a língua empurra para cima e para trás o alimento e o palato mole aqui, ó, por um músculo constritor da faringe, o palato mole se junta aqui com essa porção de transição da naso para a orofaringe e se fecha, né, para o alimento descer aqui direto. Por que que isso daqui é importante? Para o alimento não refluir para onde? Para a cavidade nasal. Até existem casos aí, vocês já devem ter presenciado ou vivenciado, que o alimento, se você está comendo muito rápido, não se fecha adequadamente aqui esse músculo constritor da faringe, o alimento volta, né? Está comendo rápido, volta pelo nariz, né? Enfim. Daí o alimento empurrado aqui para a orofaringe, ele vai descendo, né? E esse movimento aqui de deglutição, de engolir, faz o quê? Com que a cartilagem epiglótica se feche, ó, ela se debruçou aqui sobre a laringe, fechou esse espaço, e o alimento é direcionado aqui, depois da laringofaringe, para dentro desse tubo, que é o esôfago, né? Então a gente pode dividir a deglutição em três fases. O início voluntário da deglutição, que é esse movimento aqui de engolir, de contrair a língua para a língua empurrar, né, o alimento. Um fechamento reflexo da via respiratória, que não é controlado, né, a epiglote fecha sozinha por reflexo dessas contrações. E depois uma terceira fase, que é o transporte involuntário do alimento. Caiu aqui na orofaringe, a gente não tem mais controle, não dá para voltar atrás mais de forma voluntária. Então o alimento segue pela faringe ao longo de todo o tubo digestório. Bom, aqui é um deglutograma, né, que é um raio-x com contraste para vocês verem. Ó. O paciente engole um líquido, né, ele entra aqui ó, pela boca, entra na cavidade oral, ele fica um pouco aqui, ó, e depois a pessoa, quando faz o movimento de deglutição voluntário, a língua empurra, né, empurra o líquido e ele vem aqui ó, pela faringe, orofaringe, e
laringofaringe e vai vir aqui para o esôfago, né? Então, isso daqui é para vocês verem como ocorre a deglutição. Bom, e aqui está um vídeo para vocês verem de uma forma mais pausada como que ocorre a deglutição. Ó. Colocou o alimento na boca, né? Ele sendo mastigado aí na cavidade própria, movimentos da língua para colocar entre as faces do dente, né? E daí a língua empurrando, o palato mole fechando ali, ó, o alimento entrando na orofaringe, a epiglote se fechou e o alimento foi em direção ao esôfago, né? Então é bem interessante aí para vocês conseguirem ter essa visão. Bom, pessoal, por enquanto é só e bons estudos.